Olá, hoje o nosso foco é um tema que, olha, sempre gera dúvida na hora do imposto de renda, né? As despesas médicas. A ideia aqui é a gente entender direitinho o que pode, o que não pode deduzir para diminuir o imposto e, claro, evitar cair na malha fina por causa disso. Vamos usar as guias da Receita para essa conversa? Exatamente. E o ponto de partida, assim, o básico, é saber que a lei permite abater essas despesas da base de cálculo do imposto. Na prática, isso significa menos imposto a pagar ou uma restituição maior, né? Certo. E um detalhe importante: para gastos com saúde do próprio contribuinte e dos dependentes dele, não tem limite de valor para dedução. Ah, isso é bom saber. Não tem teto. Mas quem são exatamente esses dependentes? E como fica para quem paga a pensão alimentícia? As despesas médicas dos alimentandos entram também? Boa pergunta. Para os alimentandos, a regra é bem específica, sabe? As despesas médicas deles só entram na dedução se estiverem definidas numa decisão da Justiça, ou num acordo homologado judicialmente ou até numa escritura pública. Aquele acordo informal de boca não vale para a Receita Federal. Entendi, tem que estar no papel, oficializado pela Justiça. E isso me leva para outra questão crucial: a comprovação. Imagino que aqui o cuidado tem que ser redobrado, certo? Sem dúvida, fundamental. Toda despesa médica declarada precisa ter um comprovante válido, recibo, nota fiscal. E o documento tem que ter tudo: nome, endereço, CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço, quem pagou, quem foi o paciente, a data e a assinatura, né? A não ser que seja um documento fiscal eletrônico, claro. Ok, muita atenção aos detalhes do comprovante, então. Com a papelada certa, vamos lá, o que geralmente a Receita aceita como despesa médica dedutível? Assim, sem muita discussão. Olha, a lista mais comum inclui pagamentos para médicos, né? Qualquer especialidade. Dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, Certo. Os profissionais de saúde mais procurados. isso. E também gastos com hospitais, claro. Exames de laboratório, serviços de radiologia tipo raio-x e também aparelhos ortopédicos, próteses, tanto ortopédicas quanto dentárias. E planos de saúde entra também? Sim, plano de saúde entra nessa lista principal também. E tem alguma outra situação menos óbvia, mas que também vale? Algo que talvez as pessoas não saibam que podem deduzir? Tem sim. Por exemplo, despesas com instrução de pessoa com deficiência. Mas atenção, precisa ter laudo médico comprovando a deficiência e o pagamento tem que ser feito para entidades especializadas nisso. Entendi. Bem específico. Outra coisa, pagamentos para empresas aqui no Brasil que cobrem despesas médico-hospitalares ou odontológicas. E algo que gera muita dúvida: cirurgia plástica. Ah, essa sempre dá o que falar. Pode deduzir? Pode. Tanto a reparadora quanto a estética, mas o objetivo tem que ser prevenir, manter ou recuperar a saúde, saúde física ou mental. Se for comprovado esse fim, entra na dedução. Interessante essa da plástica. Agora, vamos para aqueles casos mais complicados, que dependem de como a despesa foi cobrada. Aqueles que vivem gerando dúvida. Esses são campeões de erro. Profissionais como nutricionista, enfermeiro, assistente social, massagista, esses pagamentos só são dedutíveis se o valor estiver dentro da fatura do hospital. Ah, então peraí. Se eu for numa consulta com a nutricionista no consultório dela, o recibo dela, sozinho, não serve para dedução? Exatamente. Não serve, tem que estar ligado a uma conta de hospital. E o mesmo vale para várias outras coisas. Marca-passo, aqueles parafusos e placas de cirurgia, lente intraocular, até aparelho ortodôntico, a colocação e a manutenção. Nossa, tudo isso? Sim, precisam estar na conta do hospital ou na nota do profissional principal, como dentista no caso do aparelho, sabe? Prótese de silicone, instrumentador cirúrgico, mesma regra, dentro da conta hospitalar ligada a uma despesa médica válida. Entendi. E teste de Covid? Teste de Covid só se for feito em laboratório, hospital ou clínica. Aquele de farmácia não entra. E internação em casa de repouso, asilo. Só se o local for classificado como hospital pela legislação. Uau, quanta regra específica! Fica claro que precisa de atenção. E para não ter erro mesmo, o que nunca pode ser deduzido? Aquilo que é proibido mesmo? Bom, primeiro de tudo,
qualquer despesa que o plano de saúde ou o seguro já te reembolsou. Isso não seria deduzido 2 vezes, né? Lógico. Gastos com acompanhante no hospital, mesmo que seja em quarto particular, também não. E aquela coleta e armazenamento de células-tronco de cordão umbilical para uso futuro, também está fora. Ok. Pagamentos que, na verdade, são tipo um investimento numa empresa, mesmo que ela prometa assistência médica depois, também não são despesa dedutível. E reforçando o que a gente já falou, enfermeiro, nutricionista, massagista, fora da conta do hospital, não pode. Óculos, cadeira de rodas, a maioria dos remédios e vacinas comprados na farmácia, infelizmente, ficam de fora. E eu imagino que errar nesses pontos seja, assim, o caminho mais rápido para cair na malha fina, né? Para ter a declaração retida pela Receita para análise. Com certeza, os principais motivos para cair na malha por despesas médicas são justamente esses. Primeiro, a falta de batimento da informação, quando o médico ou a clínica não informam para a Receita aquele valor que você declarou. Cruzamento de dados. Exato. E segundo, a inclusão dessas despesas que a gente listou como não permitidas. Nutricionista fora do hospital, teste de farmácia, remédio. Isso costuma dar problema. Certo. Então, resumindo bem a nossa conversa, para usar as deduções médicas sem dor de cabeça, o segredo é, primeiro, guardar todos os comprovantes direitinho, completos. E segundo, conhecer bem essas regras, principalmente as condições especiais para certos profissionais e procedimentos, né? Onde foi faturado faz toda a diferença em alguns casos. Perfeito? E, sabe, isso tudo levanta uma reflexão, né? Essa regra de só poder deduzir alguns gastos importantes, como o nutricionista, se for dentro do hospital, será que isso não acaba limitando um pouco o incentivo para cuidar da saúde de forma preventiva, já que muitos desses cuidados acontecem justamente fora do hospital? É algo para a gente pensar sobre o alcance real desse benefício fiscal.